ver se conseguimos contactar o jornalista Wellington Campos, chegando por aqui diretamente do Catar. O homem que um dia de 24 horas é pouco para ele. Aqui, já chegando por aqui. Olha, se o Wellington está dormindo, aliás, ele não está dormindo, ele está cochilando algo em torno aí de 2, 3 horas por dia, porque toda hora que você liga para o Wellington, ele está participando de algum programa de futebol, principalmente Rádio Itatiaia e Super Rádio Tupi. Então vamos buscar o nosso querido Wellington Campos com a nossa vinhetinha. Wellington Campos! Pois é, jornalista Wellington Campos, boa tarde, meu querido. Boa tarde para você aí, Rogério. Boa noite para nós aqui. Já estamos com 10h21. 10 da noite, mais 21 minutos, Rogério. Pois é. Acabei de bater aí 12 horas já. Ligadão, Wellington Campos. Olha, então descansa, porque você está comigo aqui no Tudo Azul Móvel. Estou aqui. Ah, mas é bom fazer. Deixa eu mudar aqui a posição aqui da câmera. Pronto, acho que aqui vai ficar melhor. Aonde você está nesse momento, meu querido Wellington? Rogério, eu estou aqui no escritório da Rádio Itatiaia, né? Aqui é o centro de transmissão em Doha, no Catar. Nesse momento, o Antônio Carlos, o Léo Figueiredo, o João Vitor Cirilo, o Álvaro Damião estão transmitindo, por enquanto, a vitória da Austrália, 1-0 em cima da poderosa França, também uma das favoritas da Copa do Mundo, Rogério, e tomando um chá. Olha, quem está tomando um chá é a seleção francesa, né, meu querido? Wellington, será que poderemos ter uma Copa das Zebras, meu amigo? Ô, Rogério, lógico que aqui tem, ali não está marcando o tempo, pelo menos para mim aqui, mas não é difícil, né? Porque o jogo começou às 4, tem aí o quê? 20 minutos, Sim. 20, 22 minutos. Por enquanto, um golaço da seleção da Austrália, e pela manhã aqui parecia a África, porque a zebra passeou lá no Lusail Stadium no jogo da Argentina, um jogo que parecia ser bem tranquilo para a seleção da Argentina, que conquistaria aí 3 pontos com facilidade, mas não foi bem assim, não. O mundo todo está repercutindo, Rogério. A Copa do Mundo, esse resultado aí da seleção da Argentina perdendo para a Arábia Saudita. Olha, eu vou te falar, um dos resultados mais surpreendentes das últimas Copas. Até porque a seleção da Arábia Saudita, se não são 9, são todos os jogadores que jogam no futebol da Arábia Saudita. Exatamente. E a Argentina chegou como uma grande favorita, né, Rogério? E perdeu aí, o pessoal me passou aqui, uma invencibilidade de 36 jogos. Aliás, é um prejuízo danado. Aliás, esse jogo está sendo considerado a maior zebra da história do futebol mundial, essa derrota da Argentina. Agora, Wellington, é uma coisa interessante, eu acabei de comentar aqui no nosso programa, quando trouxe uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, falando dos seus objetivos do Cruzeiro para 2023. A torcida cruzeirense começa a chiar pela falta de maiores investimentos em contratações, mas eu lembrei de algo exatamente fazendo uma comparação. Nós conversamos hoje cedo sobre uma comparação do que apresentou hoje a Arábia Saudita, um time determinado, muito bem taticamente no jogo, com o trabalho que o Pesolano fez nessa temporada 2022 pelo Cruzeiro. Quer dizer, um time limitado, com limitações técnicas que todos sabiam que tinha, mas um time aplicado, um time com a condição física excelente e exercendo e executando um sistema tático muito intenso. E a Arábia Saudita mostrou que, pelo menos em um jogo, é possível causar surpresas.
Rogério, aquela frase que você ouvia antigamente e brincava, né, quando falava assim, não tem mais bobo no futebol, e todo mundo começava a rir, achando que era uma galhofa, e era, naquela época era. Hoje é, como diria Agostinho, uma das mais verdadeiras verdades, né? Porque você vê, a Argentina começou bem, teve um pênalti, Messi converteu, teve 3 gols anulados aí pelo VAR, eu não vi contestação, pelo menos, de ninguém, e aí a Arábia Saudita chega, chuta 2 bolas, faz 2 gols, e tivemos o quê? 15, 16 minutos de acréscimos no segundo tempo, e a Argentina não conseguiu sequer empatar. Então, hoje você, arrumadinho, vamos dizer assim, você surpreende. Olha aí a Austrália, por enquanto. Pode tomar uma goleada da França? Pode. Será um resultado normal se a França virar e meter uma goleada na Austrália? Com certeza. Mas até esse momento, aí, 25 minutos do primeiro tempo, os franceses estão sofrendo, amigo. Estão correndo atrás da seleção australiana. Então, não tem mais bobo no futebol e tem ainda uma outra situação. Bom, voltando lá para a Argentina. Se ela perder, empatou, acaba de empatar aqui a França. Então, se a Argentina perder para o México no sábado que vem, a Argentina está fora da Copa. Olha só. Realmente. Olha só a grande favorita que muita gente mostrou um din-din aí nas casas de apostas que a Argentina vai brigar pelo título. Vai brigar, pode ser campeão? Lógico. Mas a gente também tem que ver essas situações aí, Rogério. Pois é, esse é o Wellington Campos, jornalista da Super Rádio Tupi, Rádio Itatiaia, falando diretamente do escritório da Rádio Itatiaia, lá no Catar. Aliás, impressionante a cobertura da Rádio Itatiaia. Quantos profissionais a Itatiaia está levando para a Copa do Catar, Wellington? A Itatiaia trouxe 20 profissionais para cá, é a maior equipe de rádios da Copa do Mundo, né? Não só do Brasil, mas também do exterior, e maior que muitas equipes de emissoras de televisão também, viu, Rogério? Pois é. O pessoal aqui, graças a Deus, a Itatiaia fazendo um grande investimento, isso desde a época dos carneiros, né? Como a gente brincava, Emanuel Carneiro, que hoje mandou uma mensagem muito simpática para o João Vitor Xavier, que o citou com muito carinho, não pode ser diferente. Emanuel Carneiro foi dono da Rádio Itatiaia, um dos gênios do rádio brasileiro, ao lado do Cláudio Carneiro, outro grande nome da engenharia, transformou a Rádio Itatiaia num dos melhores sons e de uma das rádios de ponta. Os equipamentos que nós usamos aqui são de primeiríssima linha, são lançamentos que emissoras aí da América possuem e que no Brasil é a Rádio Itatiaia, geralmente a rádio de vanguarda nessa questão tecnológica para o rádio. Por quê? Como frase de Emanuel Carneiro, rádio é som, televisão é imagem. Então, se a rádio não tiver com bom som, você não escuta, você muda de estação. Se a televisão não estiver bem, com a imagem boa, você muda, você vai botar num canal que esteja com a imagem boa, Rogério. Funciona desse jeito. E a sequência da direção da Rádio Itatiaia, com o Diogo, com o João Vitor Xavier, é nessa linha aí, de qualidade. E hoje também com a qualidade dos vídeos, porque todas as nossas participações, elas são feitas com vídeo, viu, Rogério? Pois é, isso é importante. Agora é preciso ressaltar também a qualidade dos profissionais da Rádio Itatiaia. Realmente, grandes jornalistas, cobertura do futebol, então, impecável em todos os aspectos. Wellington, vamos falar da seleção brasileira. Enquanto isso, você vai dando uma palhinha aí em relação ao jogo da França com a Austrália. Aliás, França que perdeu muitos jogadores para essa Copa do Mundo. E, é verdade. Aliás, algo que o Brasil, talvez aí um Coutinho, que se contundiu nas vésperas
da Copa, mas não era um jogador já tão importante na estrutura da seleção brasileira. Como está a condição física e psicológica do Brasil para a estreia contra a Sérvia na quinta-feira? Rogério, ainda há pouco até eu conversava, sem citar nomes, com uma pessoa da comissão técnica da seleção brasileira e colocava justamente isso. O Papai do Céu me deu o privilégio de estar na Copa de 94, ver a seleção brasileira campeã, de 2002, ver a seleção brasileira campeã, e mais 6 Copas do Mundo, com a seleção não sendo campeã, mas essa preparação aqui, ela está muito pé no chão. Ela está confiante, o jogador está confiante, o jogador está sabendo o que precisa fazer e a comissão técnica também muito senhora da situação. Isso eu vislumbrei nas outras conquistas da seleção brasileira. Então, evitando o oba-oba, evitando aquele disse-me-disse, já ganhou, não tem nada disso. Aqui a gente está vendo uma seleção sendo preparada fisicamente, tecnicamente. A semana lá em Turim foi para recuperar pequenas lesões. A seleção acertou em cheio não fazer jogo amistoso, Rogério, até porque esses jogadores estão vindo em ritmo de jogo. E o que a gente viu aí foram seleções que correram o risco de perder atleta em jogos amistosos. A Wellington, mas perde em treinamento perfeitamente. O cara, virou aí a França, tá? 2-1. 2-1, né? Então, 2-1 volta a ser o resultado normal. Sim. Que a gente estava falando ainda há pouco, com 30, 32 minutos, 2-1 virou a seleção francesa. Então, Rogério, a seleção brasileira hoje, ela sabe o que quer e o que ela precisa para seguir para uma conquista de Hexa. Mas, Wellington, como que você está falando em Hexa se não jogou ainda? Concordo plenamente. Primeiro é o primeiro jogo, depois o segundo jogo, depois o terceiro jogo, e aí sim você vai caminhando. Mas no conjunto do negócio, quando está errado, quando você percebe, isso é igual desfile de escola de samba. Você percebe quando aquela escola ela está bem, ela está ciente do carnaval que ela vai fazer na Marquês de Sapucaí. Às vezes você vê também a escola chega com um ótimo enredo, com um grande samba, mas ela não chega bem entrosada, ela não chega bem tecnicamente para fazer o desfile. Então, eu vejo a seleção brasileira pronta para fazer o feijão com arroz e, se Deus quiser, conquistar esse hexacampeonato. É a torcida, é o meu desejo e a minha expectativa. Pois é, aliás, quando você fala nisso, é interessante a gente reparar a questão da união realmente dos jogadores, e eu gostei muito da entrevista do Richarlison quando ele sai em defesa do Neymar, mas de uma forma enfática, realmente estando ao lado do Neymar, mas principalmente destacando que o Neymar tem hoje um estrelismo tão grande que incomoda tanta gente que qualquer coisa que o Neymar fala viraliza e, infelizmente, de uma maneira negativa, não é isso? A estrelinha a mais colocada por ele num agasalho não significa muita coisa, significa que está focado em batalhar para ganhar isso para a Copa do Mundo. Ou eles queriam que ele tirasse uma estrela, meu querido Wellington Campos. O Edu Panzi aqui da Itatiaia, que é sensacional, cara. E você vai ter um prazer de entrevistá-lo daqui a alguns dias. Eu vou pedir o Edu para participar com você e você vai perceber, primeiro, que é filho de um grande repórter, né, o Afonso Alberto, e o Edu, ele falou no programa aqui uma coisa muito interessante. O jornalista alemão, ele não pode pedir para a seleção da Alemanha tirar a estrela, porque ela só tem 4. Então, para ela se equiparar ao Brasil, ela tem que ter mais uma para depois sonhar em botar uma sexta. Então, o Brasil pode sonhar em ter a sexta estrela, né? Então, sem ser arrogante, como disse o jornalista.
E você vê que a defesa feita pelo jogador da seleção brasileira, o nosso querido Richarlison, é feita de maneira natural. Ele faz com a naturalidade, tipo a galinha choca defendendo os seus pintinhos, né? Ele estica a asa, ele se considera um pombo. Perdão, Rogério. Então, ele protege e diz: o Neymar pode fazer isso sim, o Neymar pode sonhar com o Hexa, o Neymar está preparado para ser hexacampeão. Rogério, volto àquela minha colocação. Você ganha Copa do Mundo com esse tipo de comportamento, com esse tipo de segurança, de confiança. Não só em você, mas no seu grupo de trabalho. Você viveu a sua vida toda trabalhando em grupo. Então, você confiava no seu grupo de trabalho e os resultados saíam, Rogério. Pois é, realmente, é comprometimento, né? Mexeu com um, mexeu com todos. Essa reação foi a que eu mais destaquei e achei importante. Wellington Campos, você, acho que um mês atrás, nos deu o seu parecer em relação à escalação da seleção brasileira. Aliás, você cantava essa bola, se eu não me falha a memória, eu não vi ninguém no jornalismo brasileiro antecipando uma escalação com tanta firmeza como você, que acompanha realmente o dia a dia da seleção brasileira há muito tempo. Você mantém aquele time inicial que você nos trouxe há uns 30 dias atrás? Tenho que manter, Rogério, pelo seguinte, que é o que a gente viu nos amistosos, é o que a gente viu nos últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo e é o que o Tite vem trabalhando. Lá em Turim, eu vou repetir, ele botou num campo, independente dos jogadores que estavam, um 4-3-3, no outro um 4-3-3. Para fazer esse 4-3-3, ele vai jogar, repito, no meu entendimento, Adson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casimiro, Lucas Paquetá e Neymar, na frente Rafinha, o Richarlison e mais o Vinícius Júnior. Teve gente da imprensa brasileira, aí sem querer criticar, apenas observando, olha, ele não vai jogar com 3 atacantes, ele vai jogar com 2 volantes. Mas o que a gente viu nos últimos tempos foi a seleção brasileira com 3 atacantes. E sem a bola, Rogério, esses jogadores eles voltam para o meio-campo, cada um pega um lateral ali e obstrui ali a saída do setor defensivo. E se você toma uma bola no campo de defesa do adversário, você está perto do gol, Rogério. Isso aí é 2 mais 2, 4. Pois é, e é interessante que nessa composição, até o Neymar, de um tempo para cá, tem se dedicado mais à marcação também, pelo menos fechar, recompor a marcação do meio de campo, e não faria sentido agora o Tite mudar completamente. Seria jogar por água abaixo um trabalho que ele fez e foi bem sucedido até agora. Sabe que a impressão que às vezes tenho é que a coisa está funcionando tão bem, está tudo correndo tão bem, que a imprensa precisa de agitar. E não estou criticando a imprensa, não. É trabalho da imprensa também. Faz parte. Especular e trazer opções que poderiam acontecer. O importante é o Brasil estrear bem, com uma boa vitória, para afastar qualquer possibilidade de zebra e realmente buscarmos essa 6ª estrela na camisa da seleção brasileira. Wellington, Rogério, e você, a gente até conversava mais cedo, e até eu usava essa expressão contigo. Rogério, a grande defesa é o ataque. Se você fica com a bola, você não corre risco de tomar gol. É melhor você ter 2 volantes ou você ter um Vinícius Júnior endiabrado lá na frente, driblando, fazendo gol, igual ele faz no Real Madrid, botando o Benzema na cara do gol, botando os demais companheiros na cara do gol. Não é muito mais preocupante para o adversário marcar o Vinícius Júnior do que ter mais um volante para a seleção brasileira? Pensa comigo. Opa, peraí. Vou ter que segurar meus laterais, porque os caras estão com 3 atacantes e tem mais 2 chegando, 5. Eu não posso sair.
bem, qualquer treinador mais responsável, mais estudioso, vai tentar anular essas peças aí. Com certeza. Você cansou de ver grandes jogadores, jogadores inteligentes como Tostão, o próprio Pelé, Jairzinho, estou citando alguns da Copa de 70, e que taticamente, às vezes, tinha uma marcação. O que o cara fazia? O cara saía da área, ia jogar na lateral, fazia aquele buraco para que alguém viesse do meio-campo. Pô, isso aí não é nem inventar a roda. É tática de futebol. E isso aqui é uma aula de tática, é o futebol americano, que eu adoro, gosto de ver, que é uma aula tática, o futebol americano. Para quem não conhece, acha que é um negócio de dar trombada e de tudo. Não, mas aquilo ali é uma aula tática. Então, o futebol brasileiro também, ele tendo os caras para executar, e da mesma maneira o futebol americano, você tendo o quarterback para lançar, eu vou chamar de corredor, o cara que corre, o cara que tem velocidade, que sabe driblar, pô, fica muito mais fácil. Quem pode ser o nosso quarterback? Pode ser o Neymar. E quem é o nosso corredor? É o Vinícius Júnior, é o Rafinha, é o Richarlison, o próprio Lucas Paquetá, o Neymar sendo um 9 surpresa. Veja bem, nós só estamos falando de atacantes, ou seja, nós estamos segurando a bola até aqui no nosso debate sobre tática de seleção, Rogério. Pois é, e o que você disse, nós temos uma estratégia já montada e temos jogadores para exercer qualquer estratégia que o Tite queira como alternativa em função do adversário. Eu acho que o Brasil tem um plantel realmente de alto nível, com muitos jogadores de qualidade em todas as posições. Wellington, vou te agradecer, amigo, te liberar, você precisa descansar um pouquinho aí, e a gente volta. Descansar não tem como, Rogério. Isso aí é Tá bom, Copa meu. Copa do Mundo não tem essa palavra aí. Não... E se você descansar, você perde algum segundo da festa, e aí é chato. Você tem que aproveitar, curtir e trabalhar. Eu entendi a sua licença poética, Rogério. Wellington, muito obrigado. A gente volta amanhã, nós vamos seguindo em frente aqui. Um abração, Wellington. Forte abraço. Tchau, Rogério. Tchau. Esse é o jornalista Wellington Campos, diretamente do Catar.